essa é uma questão que me tem sido feita muitas vezes, até porque eu, muito provocativamente, eu tento pôr a questão da desigualdade em oposição à corrupção. Por que isso? Porque, enfim, a concepção sobre o que é a sociedade brasileira foi marcada pela noção de corrupção como uma herança cultural, vinda de Portugal, né? E aí para os teóricos, por exemplo, Raimundo Fauro, que é um dos mais importantes nessa, que é lido tanto pela direita quanto pela esquerda, né? A esquerda não tem uma concepção alternativa. Existe uma concepção hegemônica sobre o Brasil, que é ensinada nas escolas, nas universidades, e que a imprensa alardeia, etc. É uma só, não existe duas, não existe três, nem quatro, uma só. Né? Ela está montada em quê? Ela está montada no racismo, né? Que nunca foi percebido antes do meu trabalho pelos pensadores brasileiros. Mas é fácil explicar. Né? Ou seja, quando Raimundo Fauro diz, por exemplo, que a corrupção vem de Portugal desde o século XIV, isso é ridículo. Né? Isso é de uma fragilidade, é um completo absurdo que uma nação de pessoas inteligentes tenha acreditado numa balela dessa. Por quê? Ora, no século XIV, as terras eram do rei, né? Ou dos grandes senhores. Isso é montado para montar uma especificidade católica brasileira, como uma cultura patrimonialista, etc., etc., ao contrário da americana, anglo-saxônica, etc., etc., que é uma bobagem completa. Isso é um racismo, no fundo. Né? Porque na Inglaterra era a mesma coisa. Na corte de Henrique VIII, era exatamente assim, as terras eram dele, ou dos senhores amigos dele, ele ainda roubou as terras da igreja para ficar mais rico ainda. Ou seja, não haveria como ter uma corrupção, ou seja, porque a corrupção, no sentido que a gente tem hoje, ela nasceu no século XVIII, meu Deus do céu. Né? Ela vem com a Revolução Francesa e com a Revolução da Independência americana. Por quê? Porque é só lá que se adquire realidade a noção de que a soberania popular é a base de todo o poder legítimo. Né? Isso implica o quê? Se a soberania do povo como um todo, e não mais de Deus ou de uma elite, é a base do poder legítimo, isso significa que agora que a propriedade de tudo que é público pertence a esse mesmo povo, e não ao Estado e a quem detém o Estado. Ou seja, a noção moderna de propriedade pública só tem sentido a partir da noção de soberania popular. Né? Então, é uma ideia ridícula, imbecil, não merece outro nome, a gente acreditar que existia corrupção no século IV. É para montar uma história, né? Idiota, né? E que nós todos somos feitos idiotas por esse tipo de história, né? Criando uma pseudo herança que é ibérica, portuguesa, que é inferior à herança americana e tal, porque essa é a leitura do liberalismo entre nós. Né? Essa leitura vai dizer depois que todo povo brasileiro, né, ele é emotivo, né? Ou seja, o personalismo. Né? Ou seja, a origem da corrupção vai fundar a noção do personalismo, ou seja, que nós somos menos do que os americanos e os europeus são, não é isso? Porque a gente divide o mundo entre amigo e inimigo. Ideia mais imbecil do que essa impossível. Entendeu? Qual é o ser humano em qualquer país? Eu morei boa parte da minha vida em países como a Alemanha e Estados Unidos, nunca vi nenhum ser humano nas nuvens que não dividisse o mundo entre amigos e inimigos. Né? Nós fomos feitos tão de imbecis por essa história que a gente até termina acreditando nisso e tal. Né? Então, a partir disso, a gente acredita que os americanos e os europeus são melhores do que a gente, né? Porque eles representam o que aí? Essa hierarquia inconsciente que nós temos entre espírito e corpo. Né? Como nós somos emoção, o que é emoção? É algo do corpo. Né? Como sexo, como agressividade. Né? Então, nós somos percebidos como corpo, como se os americanos e europeus não tivessem corpo e fossem só espírito, ou seja, inteligência, razão, etc., etc. Né? Isso foi montado. Né? E assim você divide homens e mulheres. Por exemplo, os homens são o espírito, as mulheres o corpo. Né? Nenhum homem, nem nenhuma mulher tem consciência de que existe essa hierarquia. Mas ela é tão avassaladora como resultado prático, né? Que das 500 maiores empresas do mundo, 492 são comandadas por homens. Essa ideia está na cabeça de quem monta todos os comandos em todas as empresas no mundo inteiro. Né? Quer dizer, não só
as classes superiores são as classes do espírito, as inferiores do trabalho braçal, o homem do espírito, a mulher afeto, etc. Mas também as culturas, né? Ou seja, as culturas americana e europeia são idealizadas, uma coisa imbecil, não existe outra qualificação, né? Entende? Como sendo culturas de uma raça superior, né? E aí tem a coisa de que o americano não é corrupto, isso é dito por caras como Raimundo Fauro, Sérgio Buarque, etc, etc. Ou seja, que é uma cultura da accountability, etc. Né? Quer dizer, e aí o mercado passa a ser associado a isso, a essa herança americana. E aí o Brasil é tido como um caso que foi um caso que deu errado. Por quê? Porque o Estado e não o mercado predomina aqui. Ou seja, maior legitimação para os interesses que ficam invisíveis no Estado, da elite do dinheiro, sobre, né, a população como um todo. E quem venha a dominar o Estado, que é quase sempre a esquerda, é isso que as elites não querem, né? Aí você facilmente detona esse pessoal a partir dessa cantilena da corrupção seletiva só deles e bota lá alguém que é da confiança dessas elites. Essa história idiota é montada para consolidar, né, efeitos políticos e econômicos e que foi montada em São Paulo, pela elite de São Paulo, não é isso? Que não é pior nem melhor do que nenhuma outra elite, é só mais forte, né? Montou todo um aparato de imprensa para isso, nessa época, 1920 e 30, não é isso? Montou uma universidade, a USP, para exatamente dar legitimidade e consagração a essas ideias imbecis e frágeis, como a gente viu aqui, né? Então você joga a elite do mal para o Estado e você invisibiliza. O mercado fica sendo só trabalho duro, honestidade, etc., quando a gente sabe que o mercado é quem assalta, não é isso? E o roubo do Estado é o roubo mínimo, é a gorjeta, como a gente viu o pessoal dando aí em mala para os nossos políticos, né? Quer dizer, o roubo é juros extorsivos embutidos em tudo que a gente compra, que vão para a fração financeira de capital e as outras frações de proprietários, que hoje em dia agora não ganham o dinheiro na sua ação específica, como agropecuária e indústria, mas também na especulação financeira. Isso implica o comando do processo econômico e do processo político pela fração financeira do capital, né? Uma dívida pública que nunca foi auditada, que é o real roubo, não é isso? Títulos que você nunca sabe a quem você deve, que mandam metade do nosso orçamento, não é isso? Isenções fiscais bilionárias, né? Sonegação de impostos trilionários, ou seja, o roubo é isso. O roubo é do mercado, né? E toda essa concepção foi montada, isso é ensinado desde a escola, para quem entra por 5 anos, para todas as elites que formam-se em todas as universidades, porque a USP formou não só os professores das outras universidades, mas criou os critérios para todas as outras universidades. E, por último, mas não menos importante, isso está por trás de tudo que a imprensa diz nos seus dardos venenosos, porque a imprensa é exatamente o partido, é a boca dessa elite do dinheiro, né? Então, nós fomos feitos de imbecis, um povo inteiro, por uma narrativa que é completamente frágil e que eu acho que eu destruo de modo efetivo nos meus livros, como eu acho que eu pude destruí-los aqui, né? Ou seja, não vale nada, né? Não vale um centavo furado. A narrativa da Lava Jato, como qualquer outra narrativa política no Brasil desde 1930, porque essa elite montou. Como foi que nasceu historicamente essa concepção de Brasil? O Brasil foi descoberto em 1500, mas a ideia sobre o Brasil é muito mais tardia, né? Não existia ideia sobre o Brasil antes de 1930. Né? O Brasil eram potentados regionais. Rio Grande do Sul, São Paulo, Pernambuco, não tinham uma ideia do que era o Brasil. Né? Isso vai ser montado, teoricamente, quer dizer, primeiro para o Gilberto Freire, mas depois ele foi apropriado, mas a ideia de Getúlio não é a hegemônica é de Sérgio Buarque, na USP, a partir de 1936, que diz que exatamente tem a noção do patrimônio. São essas 3 ideias. O personalismo, que é essa corrupção como um dado da herança cultural brasileira, uma ideia idiota, né? Porque todo privilégio na Suécia, na Alemanha, nos Estados Unidos, está baseado também em relações pessoais, é a mesma coisa. Você montou um bicho estranho aqui para enganar, não é isso? Isso foi montado para, quer dizer, quando essa elite de São Paulo viu que um representante de uma elite subalterna, né? Inspirado, né,
a partir de movimentos da classe média, que foi o tenentismo, em 1922, não é isso? Foi quem efetivamente ganhou as classes médias na subida de Getúlio Vargas ao poder em 1930. Né? E a elite, que sempre tratou a classe trabalhadora e os excluídos na porrada, né? Disse, não, com a classe média, ela me representa, ela exerce, supervisiona e controla as minhas empresas, né? Eu vou ter que catequizá-las e convencê-las por ideias. Eu não posso descer o pau nelas, né? Porque eu preciso delas, né? Por exercício diário da dominação econômica, da política, etc, etc. Né? Então, foi montado ideias, um poder. Né? Esses caras já tinham as fazendas de café e as indústrias aqui. Né? Não, eu tenho que montar ideias agora para que isso jamais aconteça, para que Getúlio Vargas jamais ocorra de novo. Ou seja, alguém que vá querer usar o Estado minimamente que seja também para a maioria da população e não para as 100 mil famílias de proprietários que nós temos. Né? E foi montado uma história do Brasil, montada a proeminência da corrupção, da forma de Estado, como a grande questão que explicava as mazelas brasileiras. Essa é uma ideia idiota. Né? Então, por que ela é idiota? Porque ela põe a forma do Estado, né? Esquecendo o quê? A questão verdadeiramente central, que é a escravidão e as relações sociais entre as classes aí, né? Quer dizer, nós não viemos de Portugal, nós somos criados por instituições concretas, né? Nós como seres humanos. Quer dizer, a transmissão cultural não é pelo sangue, isso é um negócio louco, isso é um senso comum, assim, né? O meu avô é italiano, então eu sou italiano. Depende, né? Se você tiver sido criado em condições sociais distintas, você só tem do teu avô italiano o sangue, não é isso? Mas você é outra pessoa. Né? Por quê? Porque é a família, a escola, a justiça, a forma econômica que criam as pessoas. Né? Como a gente tem escravidão aqui desde 1532, né? Como a instituição que vai montar todas as outras instituições, ou seja, a forma de família, de escola, de justiça, de política, vai ser derivado do escravismo, né? Então, nós somos filhos da escravidão. Né? Essa é a questão principal. Né? E as relações entre as elites e as outras classes que vai montar a forma de Estado específico, e não o contrário. Né? Como a gente se pensa, que é um erro. Né? É fácil de demonstrar. Né? Então, você tem desde Getúlio Vargas, Jango, depois Lula e Dilma, sempre a cantilena da corrupção seletiva. Só que, se não for verdade, você inventa, como com Getúlio Vargas. Né? Não ficou nada comprovado que ele tenha embolsado 1 centavo, mas ele já tinha enfiado uma bala no coração, já era tarde demais para ele. Né? Então, é sempre populismo e patrimonialismo. A corrupção e o populismo, que é outra ideia uspiana, né, que foi montado para dizer o quê? Os pobres não sabem votar, não vão para a universidade, são facilmente manipuláveis, então você já mitiga o princípio da soberania popular desde o início e ainda joga essa desconfiança para as lideranças das classes populares, que já são vistas como manipuladores, porque as pessoas são manipuláveis. Como se a classe média, por exemplo, não fosse pela elite. Né? Então, populismo, personalismo e patrimonialismo, as 3 ideias que montam o Brasil, né? e que a Lava Jato vai exatamente repetir ponto a ponto. Né? Então, ela vai atacar só o Estado, nunca a intermediação financeira, por exemplo, claro, mesmo quando Palocci quis contar, ninguém quis ouvir. Não vai tocar nos oligopólios de comunicação, quando Emílio Odebrecht quis falar sobre as lambanças da Globo, ninguém quis ouvir. Né? Você só quis ouvir quando era contra Lula e contra o PT, claro. Como sempre foi nos últimos 100 anos. Você queria destruir uma esquerda que era muito light, né, que estava só criando minimamente as condições civilizacionais. É uma elite imbecil e burra, que não pensa a longo prazo, eu quero o meu agora, de curto prazo, como toda elite escravocrata não é isso?